Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que os dados da economia brasileira vieram melhor do que esperado. As primeiras surpresas boas vieram nos índices de inflação. Começando com o nosso IPCA 15, que é a prévia da nossa inflação oficial, registrou uma alta de 0,57%, quando o mercado esperava uma alta aí de 0,61%. O lado positivo vem pela alimentação. Os preços dos alimentos aceleraram menos daquilo que era esperado. Por outro lado, o preço do setor de transportes e aí principalmente a gasolina tiveram um maior impacto no nosso índice de inflação. Agora, nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumula uma alta de 4,16%, quando o mercado esperava aí uma alta de 4,20%. Outro índice de inflação que veio abaixo do esperado foi o nosso IGPM, que tem uma concentração maior no índice de preços do atacado. O IGPM apresentou uma deflação de 0,95%, quando o mercado esperava aí uma queda de 0,75%, mostrando que não há pressão inflacionária, principalmente nos preços do atacado. Nós tivemos ainda a divulgação dos dados do CAGED, os dados do emprego, que vieram com a criação de 195 mil vagas de trabalho, acima das 160 mil vagas esperadas. Além disso, o nosso índice de desemprego ele subiu para 8,8%, e mesmo tendo subido aí em relação ao último trimestre, ficou abaixo dos 8,9% que eram esperados pelo mercado financeiro. O IBC-BR, considerado aí uma prévia do nosso PIB de fevereiro, ele veio com uma alta de 3,32%, mais do que o dobro daquilo que era esperado pelo mercado. É o mesmo caso do volume de serviços, veio com uma alta de 1,1%, quando o mercado esperava aí uma alta de apenas 0,5%. Porém, as contas públicas apresentaram um déficit de mais de 14 bilhões de reais no mês de março, um número acima daquilo que era esperado. Nós tivemos ainda uma decisão do STF que autorizou a cobrança de imposto de renda de pessoa jurídica e também a contribuição social sobre o lucro líquido sobre os benefícios fiscais do ICMS. Essa decisão deve gerar pelo menos uma arrecadação de cerca de 70 bilhões de reais para a União e mais 20 bilhões de reais para os estados e municípios, o que pode contribuir aí para o melhor desempenho das contas públicas. Além disso, pelo lado da inflação, nós tivemos a notícia de que a Petrobras, na sexta-feira, anunciou que vai abaixar o preço do diesel em cerca de 10% no preço das refinarias, o que pode contribuir aí ainda mais para a queda da nossa inflação. Esses dados mais positivos da economia trouxeram alguns sentimentos mistos. Por um lado, mostra que a economia brasileira continua aquecida. Por outro, demonstra que o Banco Central vai precisar manter os juros mais altos por mais tempo para poder conter a inflação. Isso fez com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana praticamente no 0 a 0, em leve alta de 0,06%. Por outro lado, o dólar apresentou forte queda e mais uma vez fechou abaixo dos R$ 5,00. Queda de 1,23% essa semana, encerra cotado aos R$ 4,99. Já nos índices de renda fixa, os juros futuros, o DI para janeiro de 24, encerra essa semana com uma alta de 0,10 pontos percentuais, cotado aos 13,29%. Essa alta dos juros futuros foi reforçada devido às participações de Roberto Campos Neto no Senado Federal ao longo dessa semana. Ele defendeu mais uma vez o patamar atual de juros da economia brasileira. Disse que a política monetária precisa de fato manter a inflação sob controle e que a inflação é o pior imposto que existe, porque corrói o poder de compra principalmente dos mais pobres. Além disso, Campos Neto disse que a política monetária é fruto de outras políticas, como a política fiscal, por exemplo, e que não adianta simplesmente baixar os juros, e que se baixar os juros sem demonstrar prestígio para o mercado, pode levar a um descontrole e a uma desancoragem das expectativas de inflação. Nós tivemos também a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Senado essa semana, para falar sobre política econômica. E ele acabou criticando a política monetária do Banco Central, dizendo que um patamar de juros muito alto
pode aí atrapalhar as metas fiscais do governo, porque se impedir o crescimento, pode aí diminuir a arrecadação. De qualquer forma, essa defesa firme de Campos Neto em relação ao atual patamar de juros brasileiro fez com que as expectativas do mercado de que a Selic se mantenha no patamar de 13,75 por mais tempo. Mesmo assim, a carteira de títulos públicos encerra essa semana em alta. O IMA geral encerra essa semana com uma alta de 0,42 pontos percentuais e encerra esse mês de abril com uma valorização de 1,25%. Já os pré-fixados tiveram uma alta menor essa semana, 0,19 pontos percentuais, e encerram o mês de abril com uma alta de 1,1%. Já nos Estados Unidos, as notícias foram mistas. O PIB do primeiro trimestre ele veio com uma alta de 1,2%, quando se esperava aí uma alta de 2%. Além disso, os balanços, principalmente dos bancos, e aí o destaque para o balanço do First Republic Bank, que precisou ser socorrido aí há tempos atrás e apresentou aí um volume de saques muito alto, acabou trazendo novamente um temor de uma crise bancária nos Estados Unidos. Isso fez com que as bolsas lá sofressem um pouco. Por outro lado, o bom desempenho das empresas de tecnologia, como a Alphabet, que é dona da Google, e a Meta, dona do Facebook, acabaram animando o mercado, o que fez aí com que as bolsas subissem um pouco. Destaque para a Bolsa da Tecnologia Nasdaq, que foi a que subiu mais por lá essa semana. A Nasdaq encerra a semana com uma alta de 1,22%. Já o S&P 500 encerra essa semana com uma alta de 0,9%. Enquanto isso, o Dow Jones encerra essa semana com uma alta de 0,76%. Falando agora da Europa, o presidente da China, Xi Jinping, ligou essa semana para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, buscando aí uma solução para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nós tivemos também a divulgação do PIB da zona do euro do primeiro trimestre e veio com uma alta de 0,1%, quando se esperava aí uma alta de 0,2%. Esse PIB mais fraco fez com que a bolsa por lá encerrasse em leve queda de 0,49% essa semana no Stoxx 600. Por outro lado, o desempenho dos bancos da Europa essa semana foram melhores do que o esperado. Isso aí afastou um pouco do medo de uma crise bancária atingir também o continente europeu. O temor de uma economia norte-americana desacelerando fez com que o barril de petróleo encerrasse essa semana em queda de 1,92% e o barril Brent, referência para a Petrobras, encerra cotado aos $80,09. Já na China, a pressão do governo chinês em cima das siderúrgicas para diminuir a produção e principalmente aí para tentar controlar o preço do minério de ferro acabou refletindo forte. Nós tivemos uma queda no minério de ferro de 9,49% essa semana e a tonelada encerra cotada aos $105. Isso refletiu bastante aqui no Brasil, principalmente nas ações da Vale e das siderurgias, que caíram bastante ao longo dessa semana. Para a semana que vem, apesar do feriado na segunda-feira, nós vamos ter aí uma série de dados e movimentos econômicos que podem mexer bastante com o mercado. Já na segunda-feira, feriado do Dia do Trabalhador aqui no Brasil, existe a expectativa pelo aumento do salário mínimo para R$ 1.320 e, além disso, o aumento da isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos. São medidas aí que já vinham sendo anunciadas pelo governo, mas as medidas provisórias ainda não foram assinadas. Devem ser assinadas aí na festa do Dia do Trabalhador. Fica a expectativa também pela tramitação do arcabouço fiscal no Congresso Nacional e os primeiros movimentos da CPMI do dia 8 de janeiro e como que isso vai afetar a votação das pautas econômicas. Além disso, nós temos decisão sobre taxa de juros lá nos Estados Unidos, onde a expectativa é de mais uma alta de 0,25 ponto percentual e temos a decisão de taxa de juros aqui no Brasil, onde o nosso Copom deve manter ainda a Selic inalterada em 13,75. Temos decisão de taxa de juros também na Europa, onde nós devemos ter um aumento aí de meio ponto percentual. Temos ainda a divulgação dos dados do emprego urbano nos Estados Unidos, o payroll, que vai ser divulgado na sexta-feira. E na Europa também nós temos a divulgação de dados do desemprego.
Muito obrigado e até a próxima semana.